Nosso último webinário, nós fizemos esse projeto no Auto Landscape e depois enviamos para o Visual Plan e chegamos a esse resultado aqui. Nós fizemos uma volumetria básica só para representar a arquitetura e focamos mesmo no nosso paisagismo. Agora, eu quero fazer uma arquitetura mais elaborada para inserir nesse meu projeto de paisagismo e ficar ainda melhor. Então, eu vou fazer a arquitetura e depois inserir ela aqui separadamente para que eu possa ter dois arquivos leves e ficar mais fácil de trabalhar. Eu vou fazer a arquitetura buscando esse resultado e depois eu vou implementar ela aqui no nosso paisagismo. Então, eu vou criar um arquivo novo no Visual Plan e fazer a arquitetura, depois eu vou jogar ela aqui nesse nosso paisagismo. Então, para isso, eu vou abrir um arquivo novo do Visual Plan. Depois, com o arquivo do Visual Plan novo, eu vou vir aqui em Arquivo, Inserir, e vou pegar aqui na minha pasta a minha base do WG, para poder seguir a mesma base que a gente fez o webinário anterior. Depois é só clicar e ele vai abrir aqui para mim. Depois de abrir a base do AutoCAD aqui no Visual Plan, eu vou começar a fazer a minha arquitetura. Então, eu vou acompanhar aqui essa foto com as medidas das minhas paredes para fazer a volumetria. Então, essa primeira tem uma distância de 4 metros. Então, eu vou vir aqui com um novo polígono, vou pegar, vou apertar Tab para conseguir digitar o tamanho de 4 metros, dar Enter, e aí ele já vai ter me dado essa distância de 4. Eu posso colocar aqui no ortogonal para facilitar, dou Tab novamente e aperto vírgula 2, porque minha parede tem 20 centímetros. Depois eu finalizo com o botão direito e ele já vai criar para mim a primeira volumetria. Depois de criada, eu posso selecionar, vir aqui em Formatação, Volume, e ela já vai aparecer aqui para mim. Se a gente der zoom, a gente consegue ver. Esse meu primeiro volume eu vou colocar com uma altura de 8 metros. Eu vou fazer todos os volumes e depois eu vou aplicar o material. Depois de fazer o meu volume, eu vou aplicar material. Para isso, basta selecionar, vir na aba Formatação e clicar aqui para inserir o material. Depois de clicar, eu clico no quadrado e procuro pelo material que eu quero aplicar, que nesse caso vai ser cimento grijo. E é só aplicar que ele já vai aparecer aqui para mim. Vamos ver qual é a próxima volumetria que a gente vai fazer. A próxima volumetria tem 1,61 de largura, então vamos fazer a mesma coisa. Pego um novo polígono, clico aqui, aperto o Tab para digitar 1,61 e dá Enter. Dou o Tab e aperto vírgula 2. Depois eu faço a mesma coisa, Tab 1,61 e dou Enter. E finalizo com o botão direito. Eu vou usar aqui a minha foto para me ter noção do que seria essa volumetria. Por isso que eu fiz ela mais atrás, tá vendo? Que ela fica mais atrás dessa daqui. Ela vai ter a altura de 6 metros. Então, vou voltar aqui, vou selecionar, vou vir aqui em Formatação, clicar em Volume, depois eu seleciono de novo e escolho a altura de 6 metros. Depois eu vou aplicar o material, que nesse caso vai ser Armadieto Concreto Escuro. Certo. Agora vamos ver qual vai ser o próximo. O próximo tem a largura de 2 metros. Eu posso usar aqui a minha foto para me entender o que seria. É a distância do vão da porta. Então, vou pegar aqui um novo polígono, vou fazer aqui, vou dar o Tab e clicar em 2. Depois a mesma coisa, Tab, vírgula 2, e finalizo com o botão direito. Também eu faço o volume. Nesse caso, essa parte minha vai ficar em cima da porta, então ela vai ficar 2,1 acima do terreno. E a altura dela vai ser 3,9. E o material também vai ser o concreto escuro. Agora o próximo também tem largura de 1,61. Então eu faço o mesmo processo e vou repetindo. Tab, 1,61, Enter, Tab, vírgula 2, depois eu finalizo com o botão direito. Depois eu crio o volume, dou a altura de 6 metros e também aplico o material de concreto escuro.
Agora o próximo tem uma distância de 2,50. Pego o novo polígono, aperto Tab, dou 2,5, depois Tab, ponto 20, Tab 2,5 e finalizo com o botão direito. Aperto em volume. Esse meu volume vai ter uma altura de 50 centímetros, porque aqui a gente vai usar o vidro. E o material dele também vai ser o cimento brígio. Aqui na foto a gente consegue ver que agora a gente está fazendo essa parte do vidro. A próxima volumetria que eu vou fazer vai ser a volumetria que vai ficar em cima dessa parede que tem a minha porta. Então, eu vou vir com o novo polígono. Vou desenhar aqui, vou colocar o volume. Porém, eu vou subir esse meu volume para ele ficar acima da altura que eu preciso. Certo? Depois eu vou diminuir o tamanho dele e aplicar material. Pronto. Agora aqui eu vou aplicar o vidro, porém antes eu vou fazer aqui essa parte que vai ter o tamanho de 50 centímetros. Então eu vou clicar aqui, vou apertar Tab, dar 0,5, depois Tab, 0,2 e finalizo com o botão direito. Faço o volume. Eu vou elevar ele do terreno 50 centímetros, porque eu já tenho essa parte de baixo. Vou aumentar a altura dele para a altura que eu preciso. 7,5 e depois eu vou aplicar material. Certo, a gente já consegue ver que está tomando forma o nosso projeto. Agora eu vou pegar essa que eu tinha criado e vou duplicar ela. Depois eu posso usar a ferramenta de mover. E vou elevar ela a uma altura de 3 metros do terreno, porque ela vai representar aqui a nossa parede superior. Eu vou duplicar mais uma vez, vou colocar numa altura de 6 metros e vou colocar uma altura nela de 2 metros. Essa aqui seria a nossa fachada da frente. Agora eu vou passar para a lateral, vou pegar um novo polígono, eu vou ver aqui a distância que é 2,58. Então, eu vou voltar aqui, vou apertar Tab e vou escrever 2,58. 0,20, 2,58 e finalizo com o botão direito. Depois eu faço o volume também. Esse meu volume também vai ter uma altura de 0,5. E eu vou aplicar o material nele também. Eu vou duplicar ele, depois mover. Vou fazer o mesmo que eu havia feito. Colocar uma altura de 3 metros. Depois eu vou duplicar mais uma vez, mover novamente, colocar a uma altura no terreno de 6 metros e uma altura aqui de 2 metros do volume. O próximo que eu vou fazer vai ser essa distância aqui de 50 centímetros. Então, vou pegar um novo polígono, vou dar Tab, ponto 5, vou deixar o orto ligado, Tab, ponto 2, finalizo com o botão direito. Crio o volume, dou para ele uma altura de 8 metros e aplico o material. Certo, agora nós vamos fazer o nosso vidro aqui. Vou pegar a ferramenta de novo polígono, vou clicar aqui no meio, até o outro lado, vou dar uma distância aqui de 2 centímetros, finalizar do outro lado e vou fazer a mesma coisa, vou criar um volume, vou elevar ele no terreno 0,5, vou diminuir aqui a altura dele, vou deixar uma altura de 2,5, depois eu seleciono esse volume, venho aqui em material, posso filtrar por transparente e aplicar esse vidro V1 aqui. Pronto, agora eu vou duplicar esse volume, vou mover ele.
e vou colocar ele a uma altura no terreno de 3,5. Também eu tenho que lembrar de salvar o meu projeto. Eu já fiz muito sem salvar, corre o risco de perder. Então, eu vou vir aqui em Arquivo, Salvar Como, e vou escolher onde eu quero salvar ele. Clicar em salvar e ele já está salvo. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o vidro do outro lado. Vou pegar um novo polígono, vou clicar aqui no meio. Eu vou trazer aqui dessa distância, vou dar uma distância de mais ou menos 2 centímetros, igual eu fiz do outro lado, e finalizar. Vou fazer o volume, vou dar para ele a altura de 2,5 e vou elevar ele do terreno 50 centímetros. Depois eu vou vir e aplicar o material. Depois eu só duplicar, mover, a altura no terreno vai ser 3,5 e pronto. Agora, eu só tenho que encontrar o vidro aqui, porque esse aqui eu tinha feito menor. Então, eu vou selecionar ele, vou aumentar ele aqui um pouco e vou fazer o mesmo pro de cima. Pronto. Depois eu vou clicar aqui no disquete para salvar. Agora, minha próxima parede, eu vou ver aqui o tamanho dela, 7,41. Vou repetir o mesmo processo, pego o polígono, venho aqui, vou deixar o orto ligado, 7,41, tab de novo, 1,2, depois tab 7,41, finalizo com o botão direito. Depois eu vou clicar em volume, vou dar para ele uma altura de 6 metros e vou aplicar o material, que vai ser o concreto escuro. Vou ver aqui agora o tamanho do meu próximo, vai ser 8,88, vou repetir o mesmo processo, pegar o novo polígono, vir aqui, apertar o tab 8,88, tab, esse aqui eu vou deixar com uma espessura de 0,5, porque ele vai ser um painel. Finalizo com o botão direito. Depois eu venho aqui, vou clicar em volume, ele vai ter a altura também de 6, vou vir aqui e aplicar material. Vou pesquisar aqui por Mesuki e ele vai aparecer para mim os meus painéis de corte a laser. Vou escolher qual painel eu vou querer usar. Vou usar esse daqui. Vou ver como ele vai ficar. Eu quero diminuir um pouco a escala, então eu venho aqui e seleciono, diminuo aqui o tamanho da escala para 0,5 e clico para aplicar novamente. E aí aqui eu já consigo ver o meu painel. Eu vou colocar um vidro atrás desse painel, então eu vou pegar aqui o novo polígono, eu vou clicar aqui e vou criar um novo. Vou dar um tab, vírgula 1. Finalizar com o botão direito, faço o mesmo processo, crio um volume, dou uma altura para ele de 6 e venho aqui e aplico material de vidro. Eu vou selecionar ele, vou mover ele um pouquinho para trás e deixar ele um pouco mais longe do painel para ficar melhor para a minha visualização. Pronto, agora a minha próxima parede tem uma distância de 7,88. Então eu pego no polígono, seleciono aqui, tab 7,88, depois eu dou tab novamente 1,2, tab 7,88, finalizo com o botão direito. Depois eu venho com o volume, esse volume vai ter uma altura de 8, e o material dele vai ser o cimento brilho. Agora eu vou fazer essa minha volumetria que vai ficar aqui em cima, então eu vou pegar um novo polígono, vou clicar nesse ponto, vou trazer ele até o ponto aqui da frente.
Depois eu finalizo com o botão direito, crio o volume, seleciono esse volume e eu coloco ele uma altura no terreno de 6 metros. E a altura dele aqui vai ser 2. Depois eu aplico o material, que também vai ser o cimento grifo. Certo, agora nós vamos fazer aqui nossas paredes de fundo. Aqui eu vou fazer bem mais simples, né? Vou criar aqui aqui tá um pouquinho diferente da pronta do lado CAD, mas não tem problema, que eu tô seguindo as medidas que eu havia anotado anteriormente. Então, vou apertar em volume, vou dar a altura também de 8, aplicar o material, fazer o mesmo aqui para essa lateral. Pronto, aqui eu já fiz toda essa minha volumetria do lado de cá. Eu vou inserir o piso, vou fazer a mesma coisa, vou clicar no novo polígono e vou vir aqui contornando essa parte do interior da minha volumetria. Depois eu seleciono, venho com o volume, eu vou dar uma altura para ele de 1,1, que vai ser 10 centímetros. O material que eu vou aplicar aqui também vai ser o cimento. Aqui eu vou editar um pouquinho, porque ele tá aparecendo aqui na minha fachada. Então eu vou editar um pouco esse piso. Vou diminuir aqui um pouco a largura dele, para ele não aparecer aqui. E a mesma coisa aqui na frente. Pronto, depois eu vou duplicar ele. Vou mover para ele ficar em cima do lugar certo. E vou colocar ele na altura do terreno de 3 metros, porque ele vai ser o piso do meu segundo pavimento. Vou colocar aqui 3,1 para ficar melhor. Depois eu vou duplicar ele mais uma vez, para ser a nossa laje. E vou colocar ele a uma altura do terreno de 6,1. Pronto. Eu quero fazer uma parede aqui, porque a gente vai ter essa nossa fachada aqui de vidro, e na hora de renderizar nós vamos conseguir ver lá dentro. Então, eu vou fazer aqui uma parede, vou vir em novo polígono, vou selecionar aqui, vou deixar o orto ligado. Vou trazer até a minha parede do outro lado, vou dar um tab de 1,2 para dar a espessura da minha parede, finalizo com o botão direito, vou criar o volume com ela, vou dar para ela a altura de 6 metros, porque ela vai estar nos 2 andares, vou levar ela do terreno 1,1 e vou aplicar aqui o material dela. Certo. Aqui eu vou diminuir também um pouquinho, porque ela está aparecendo aqui. Pronto. Agora, com a nossa arquitetura desse lado quase toda pronta, eu vou fazer do lado de cá.
Então, primeiro, vamos ver aqui o tamanho, 10,59. Vou usar um novo polígono, clicar aqui, apertar Tab, 10,59, Tab de novo, vírgula 2. Finalizar com o botão direito. Depois eu faço o volume. Esse meu volume vai ter uma altura de 3 metros do terreno e ele vai ter 5 metros de altura. Vou aplicar o material. A minha próxima parede tem um tamanho de 5,26. Tab 5,26. Esse meu volume também vai estar a 3 metros do terreno, porém ele vai ter só 50 centímetros de altura. Vou duplicar. Depois eu vou mover para cima certinho do outro e ele vai estar a 6 metros de altura. E vai ter uma altura de 2,5. A altura vai ser 2, na verdade. Agora o lado de cá. Ele vai ter um tamanho de 1,56. Tab 1,56. Vou deixar o orto ligado. Tab de novo, vírgula 2. Finalizo com o botão direito. Faço o volume. Esse volume também vai estar a 3 metros do terreno e vai ter altura de 50 centímetros. Vou aplicar o material. Depois eu vou duplicar e mover. E ele vai estar a uma altura de 6 metros e vai ter 2 metros de altura. Minha próxima parede tem 5,94. Tab 5,94. Vou deixar o orto ligado, tab de novo, vírgula 2. Finalizo com o botão direito. Faço o volume, elevo a 3 metros do chão e dou altura de 6 metros. 5 metros. Aplico o material. Agora eu vou fazer o meu vidro. Vou usar o novo polígono para fazer um volume também. Dá uma distância de 2 centímetros. Esse meu vidro, ele vai estar a uma altura de 3,5 do terreno e vai ter 2,5 de altura. E o material dele vai ser o vidro. Vou fazer o mesmo pro lado de cá. Agora eu vou fazer minha parede dos fundos. Basta eu seguir aqui o final dessa parede, ligar aqui. Essa parede vai também estar a 3 metros e vai ter altura de 5. Certo, agora eu vou fazer os meus pilares. Quando eu importei do AutoCAD, ele já até formou para mim aqui os meus polígonos. Então, eu vou selecionar o meu pilar. Eu posso selecionar todos de uma vez, para facilitar. E clico em volume. Seleciono todos novamente. Basta selecionar o Shift no teclado e ir clicando nos modelos que eu quero que ele vai selecionando um por um. Eles vão ter uma altura de 3 metros. E vou aplicar o material. Pronto. Agora eu vou fazer o meu piso. O meu piso basta eu ir contornando a parte interna das minhas paredes. Depois eu faço o volume. Esse volume vai ter uma altura de 10 centímetros e vai estar a 3 metros do terreno. Também vou aplicar material. Depois eu vou duplicar esse meu piso para ser a minha laje. E ela vai estar
a 6,1 do terreno. Ela já tá aqui em cima. Pronto, a gente também já finalizou esse nosso lado da arquitetura. Agora, eu vou fazer a porta. Para facilitar, eu posso ocultar algumas entidades se eu quiser. Então, eu seleciono a entidade e vou ocultando. Eu vou usar como base esses tamanhos aqui. Que eu sei que essa daqui é o vão da minha porta. Tá vendo? Esse volume é aqui em cima da minha porta. Então, essa distância aqui é a distância que eu tenho para fazer a minha porta. Então, a minha porta vai ser uma porta de vidro de correr. Vou pegar um novo polígono e vou desenhar a volta da minha porta. Então, eu vou dar tab e vírgula 0,5, porque ele vai ter 5 centímetros. Vou fazer um volume com ele. Esse volume vai ter uma altura de 12,10 e vou aplicar o material. Vou aplicar esse aço inox como material, a gente pode chegar mais perto para conseguir ver. Vou fazer a parte de baixo. Eu vou pegar aqui, vou dar o tab, vou colocar 0,4 na verdade, porque são 40 centímetros. Tab, 0,05. Finalizar com o botão direito. Ele vai ter uma altura de 0,5. 0,05 na verdade, porque são 5 centímetros. E vou aplicar o material nele também. Eu posso pegar ele, duplicar e mover para encaixar aqui. E esse daqui eu vou duplicar, mover também. E vou colocar que ele está a uma altura de 2,05 do terreno. Ele já vai aparecer aqui para mim. Agora, é só eu fazer o meu vidro. Então, eu venho aqui com um novo polígono, vou selecionar no meio. Faço o volume. Vou falar que ele está a 0,05 do terreno, que ele vai ter uma altura de 2,05. E vou aplicar o meu material de vidro. Pronto. Essa parte fixa da minha porta já está pronta. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar ela, todas as partes, e vou duplicar. Depois eu vou mover para essa ponta aqui da frente, porque ela vai ser a parte que vai abrir. Vou duplicar de novo, vou mover para encontrar com essa daqui, e vou duplicar mais uma vez, e vou mover até essa ponta. Pronto, a minha porta já tá pronta, então eu tenho aqui as duas partes fixas e essas duas partes da frente que vão abrir, dando aí a entrada. Agora, eu quero colocar alguns móveis aqui para quando eu for renderizar, ficar bonita a minha imagem representada aqui dentro desse vidro. Então, eu vou escolher alguns mobiliários. Primeiro eu vou escolher os sofás, né? Porque aqui vai ser como se fosse uma recepção, é um empreendimento comercial. Então, eu vou escolher aqui MA.VA34. Vou clicar aqui para inserir um único item. E vou clicar aqui. Vou inserir outro ícone aqui. Seleciono ele, venho aqui em formatação e giro. Menos 90. E aqui eu vou inserir um sofá. MA.VA30. Vou selecionar meu sofá, também vou girar ele a 180. Eu vou mover ele, que eu quero adicionar mais uma poltrona aqui. Vou selecionar a minha poltrona e vou apertar carimbo e vou colocar outra aqui do lado. Agora eu quero colocar um vaso aqui, então também aqui em mobiliários eu vou digitar o código do meu vaso, que é VA.PL24. Vou escolher o vaso e inserir aqui.
Agora, em plantas, eu vou escolher a planta que eu quero inserir, que nesse caso é a amaranta charuto. Vou escolher ela, vou inserir a unidade e vou inserir aqui. Vou selecionar, vim aqui em modelos, vou escolher a planta jovem, né? Ou a planta pequena. Nesse caso, eu acho que eu prefiro a planta pequena. Eu vou vir aqui em formatação e vou elevar ela um pouco, para ela ficar dentro do vaso certinho. Vou ajustar ela e o meu vaso, para ela não ficar passando para fora do meu vidro. Certo, eu posso arredar aqui um pouquinho também a minha poltrona. Aqui eu consigo ver como vai ficar. Agora, eu vou selecionar aqui todos esses mobiliários e a nossa planta. Vou duplicar. Eu vou mover eles para ficar mais ou menos no mesmo lugar que os de baixo. Vou colocar eles a uma altura de 3,1 do terreno, porque eles vão ficar aqui no meu segundo andar. Agora eu posso vir aqui escondido e voltar com todas as minhas entidades. Posso apertar meu botão de atualizar para atualizar o meu 3D. Pronto. A gente já conseguiu ver como é que ficou aqui os nossos mobiliários. Eu vou clicar para salvar. Pronto, aqui a nossa arquitetura está praticamente pronta. Se a gente quiser adicionar algum elemento mais na recepção, deixar os materiais, trocar, basta selecionar, vir aqui em formatação e trocar o material, você pode fazer do jeito que você quiser. Agora, se eu quiser colocar algo para representar o meu telhado, eu vou vir aqui em inserir, vou clicar no meu plano, vou colocar aqui 9 por 27 por uma altura de 1 metro. Vou clicar em OK, ele já inseriu aqui para mim. Eu vou selecionar, mover para o lugar que eu quero, que vai ser aqui. Vou colocar em formatação que ele está a 6 metros do terreno e ele já colocou aqui para mim no lugar certo. Vou colocar 7 metros, pronto, porque aí 7 metros ele colocou a área maior, né? Vou aplicar o material, eu vou usar um metal para representar o meu telhado, MT05, vou aplicar. Ele já aplicou aqui para mim o meu metal. Eu vou diminuir um pouco a escala e aplicar de novo. Acho que assim ele representou melhor o telhado. E agora eu vou fazer a mesma coisa para representar esse telhado aqui e esse daqui. Vou clicar em plano, nesse caso as minhas medidas vão ser inversas. Vou mover para o lugar. Vou colocar que ele está a 7 metros. E ele já fez aqui para mim. Por que eu coloquei a medida ao contrário? Porque aí agora eu vou ter que rotacionar ele a um ângulo de 90. E depois mover ele para o lugar. Eu vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dele, porque eu coloquei a medida um pouco maior. Vou aplicar o material também. Agora eu vou fazer esse pedacinho aqui que falta. Dois 2,2, 3,4, que eu vou colocar 0,1. Ok. Vou selecionar, vou mover para o lugar. Vou colocar a uma altura de 8 e vou aplicar o material. MT05. Vou aumentar ele aqui um pouquinho para ele encaixar certinho no outro. Selecionar, vou aplicar o material de novo. Pronto.
A gente já representou o nosso telhado. Agora eu vou salvar o meu projeto. Depois disso, eu vou fechar e vou abrir o Visual Plan de novo e vou abrir aquele arquivo que a gente fez no Visual no último webinário. Aqui tá prontinho o webinário que a gente fez, né, na última aula. Eu vou selecionar essa volumetria e vou apagar, porque agora eu vou inserir aquela arquitetura que eu tinha feito antes. Eu vou apagar esse piso aqui e vou inserir aquela arquitetura. Para isso, basta vir aqui em Arquivo, Inserir, e vou procurar aonde eu salvei. Vou dar OK e ele vai carregar ela aqui para mim. Aqui ele inseriu um pouquinho afastado, mas não tem problema, porque a gente pode selecionar e mover para o local certo. Agora eu vou olhar aqui e o nosso 3D encaixou certinho no paisagismo que a gente já tinha feito antes. E aí a gente conseguiu trabalhar um arquivo grande com bastante informação, com paisagismo, com arquitetura, e trabalhamos sem travamento, de forma leve, porque fizemos um arquivo primeiro com o paisagismo, depois fizemos a arquitetura separada, e depois a gente só juntou os dois. Agora a gente pode renderizar uma imagem para ver como ficou. Vou vir aqui em Exibir 3D, vou escolher aqui uma imagem de como eu quero aqui tirar, né, o meu render. Depois eu vou vir aqui em Visual Render e vou clicar em Gerar Imagem. E é assim que ficou o resultado do nosso render, do paisagismo que a gente tinha feito no webinário anterior, com a arquitetura que a gente aprendeu nesse webinário. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.